E a alimentação é fundamental nisso também, porque se tiver alguma deficiência... Isso é muito importante o que você falou, porque a gente não valoriza tanto, mas quando você começa a fazer perguntas mais específicas, você vê que, sei lá, acho que talvez 80% das mulheres que eu atenda faz algum tipo de regime. E às vezes ela deixa de comer ou a proteína ou mesmo o carboidrato completamente, fez aquela dieta maluca, ficou faltando algum elemento importante e ela pode ter uma dificuldade com o cabelo por causa disso. E então você sempre pesquisa e o melhor é a alimentação, né, como a gente sempre fala, equilibrada. É muito importante as verduras, as folhas verdes, que tem muitas vitaminas, né, as frutas coloridas, que tem muitos antioxidantes, né. Então, realmente é importante a questão da alimentação, é uma base, né, e tanto que regimes violentos, mesmo regimes não violentos no sentido de alguma coisa diferente, mas violentos assim, que você emagrece muito em pouco tempo, mesmo que você coma bem, orientado por um nutricionista ou endócrino, enfim, você muitas vezes tem queda de cabelo por causa disso, né? Então, porque acho que deve ser até uma readaptação do seu organismo. Exatamente, aquela nova situação, exatamente. Entendi. A gente tem mais alguma pergunta? A Érica quer saber se molhar, né, lavar os cabelos todos os dias, se isso enfraquece o fio. Eu vou emendar, Denise, que assim, lavar o cabelo todo dia divide sempre opiniões, mas eu tenho a percepção de que quando meu couro cabeludo está muito oleoso, aí cai mais cabelo. E a sua percepção está correta. Então tá, então eu já emendei a pergunta aqui e vamos ver. Exatamente isso que acontece. Você tem que lavar o cabelo na medida que você possa limpar o couro cabeludo, né? E numa cidade, por exemplo, como a nossa, que você corre muito, anda pra lá e pra cá, como a gente falou, né? Vai tomar o sol dali pra cá, vai almoçar, toma o sol, não sei o que, tem muito poluente, então você tem aquele acúmulo de substâncias. O couro cabeludo produz uma oleosidade, quanto maior essa oleosidade, mais você retém todos esses poluentes e tal, e você então aumenta o processo de oxidação, quer dizer, fica uma camada ali no couro cabeludo te perturbando, tanto entupindo os folículos muitas vezes, como também desequilibrando a flora que você tem ali, né, e causando até uma inflamação. Então muitas vezes você começa a ter uma dermatitezinha ali. Quantas e quantas pessoas no consultório que a gente vai e examina o couro cabeludo, tá vermelhinho, tá meio irritadinho, né? Causa até alguma coceira? Muitas vezes reclama de uma coceirinha, de uma dorzinha. Então, você tem isso. Então, é muito melhor lavar. Só que o que as pessoas fazem? Elas fazem ao contrário. Como elas acham que o cabelo cai na hora que ela lava, ela para de lavar. E ela piora o problema, né, geralmente, porque ela deixa de limpar, ela não faz aquela desobstrução necessária. Então, a lavagem é uma coisa importante. A maioria das pessoas tem até uma necessidade de lavar todo dia e não há problema para queda de cabelo isso. O shampoo também, é importante realçar, ele não tem capacidade de levar a queda de cabelo, porque ele permanece no couro cabeludo, inclusive, muito pouco tempo, né? É retirado. Então, assim, ele não tem potencial, né? Então não foi um shampoo, eu usei um shampoo, causou queda, isso não existe. Muito difícil, assim, só se você tivesse uma alergia muito violenta àquele shampoo, reagisse muito, né? Ou ele tivesse uma substância tóxica que fosse absorvida, mas esse shampoo para estar na prateleira, ele tem que estar autorização da Anvisa. Pelo menos é o que a gente acha. Não, mas isso, a não ser que a pessoa esteja vendendo, assim, sem irregularmente, então sempre você tem lá a autorização da eficácia e da segurança desse produto quando ele está na prateleira de um supermercado, de uma farmácia, enfim. Então, é importante lavar na medida da tua necessidade. Se você tem um cabelo com couro cabeludo mais seco e tudo bem, dia sim, dia não, às vezes até 2 vezes por semana, mas assim, não há problema de lavar o cabelo mais vezes em relação à queda. Isso praticamente não existe essa correlação. Mas você estimula mais a oleosidade, as glândulas? Se você lava todos os dias, você estimula mais a produção de oleosidade ou isso é um mito?
Não, é mais ou menos. A glândula é muito estimulada, assim, por movimentação, por, assim, massagem, mas também é pelo sol, pelo calor, né? Então, pela água muito quente. Então, é uma somatória, mas 20% disso é por causa desses fatores todos. A grande questão da tua glândula sebácea é interna, é tua glândula. Você que produz muito, ela é muito mais guiada por fatores internos, então é mais da sua, a não ser que você tenha um problema hormonal. Porque ovário policístico ou doenças que o hormônio masculino aumente, aí ele é diretamente estimulante para a glândula sebácea. Então, muita oleosidade, inclusive acompanhado por acne e tudo, pode estar associado a um aumento do hormônio masculino, que aí sim tem uma relação direta com mais oleosidade. Agora, você falou de produtos, os que têm esse apelo de ativar o crescimento, eles realmente funcionam? Cada coisa faz uma coisa, né? Por exemplo, uma substância muito usada para calvície, a finasterida. A finasterida, ela vai agir diretamente num receptor, ela vai impedir uma ligação de um receptor que faz com que diminua um determinado hormônio. Então, esse hormônio estaria sendo produzido numa reação química e esse hormônio provoca o afinamento do fio, a queda do fio. A finasterida vai lá e neutraliza essa química, essa reação química e diminui esse hormônio. E você ajuda diretamente o crescimento do cabelo, o engrossamento do cabelo. Você pega o minoxidil, que é muito conhecido, ele tem vários mecanismos de ação, mas ele melhora a fase de crescimento, ele faz a fase de crescimento ficar mais duradoura, ele faz esse fio ficar um pouco mais grosso, então ele age diretamente nisso. Então tem cada um que age, hoje tem fatores de crescimento do fio de cabelo. Então, ele tem um receptor lá específico que ele entra e ele pode ter esse papel. Mas, aí está envolvido muita coisa, como que essa droga é absorvida, que dose você precisaria, ela tem eficácia se ela for usada localmente ou só se ela for via oral. Aí é uma série de circunstâncias que é difícil o leigo se automedicar. Entendi. É até perigoso, né? Mas eu pergunto até para os leigos e tudo mais, porque tem muito shampoo na prateleira do supermercado, da farmácia e tudo mais, com um apelo no rótulo dizendo que ativa o crescimento. A gente pode acreditar nisso? Olha, eu não quero aqui ser injusta, né? Porque até cada coisa a gente tem que ver o seu estudo, o que enfim, porque a Anvisa também é bem rigorosa com essas propagandas, o que vai no rótulo, né? Mas teoricamente, da mesma maneira que o shampoo não vai causar queda, ele também tem muita dificuldade de causar alguma grande diferença, porque ele tem aquela penetração, fica ali um pouquinho de tempo, mas é retirado e tudo. Agora, enfim, pode ser que desenvolva um shampoo que tenha uma droga parecida com minoxidil, enfim, né? Mas é mais difícil de você acreditar. Às vezes tem um olhinho, um livinho, alguma coisa que você deixa sem enxágue e aplica direto no e na tem raiz, muitas ações que você pode estar tendo. Se você tiver uma ação antioxidante, por exemplo, a melatonina, ela é muito conhecida, né? Para ajudar no sono e tudo. A melatonina é um poderosíssimo antioxidante. E aí tem trabalhos bem feitinhos mostrando que ela melhora, quando usada topicamente, ela melhora a questão da queda, a qualidade do fio e a própria queda. Olha só. Por quê? Porque é um antioxidante. Talvez o antioxidante esteja ali agindo como anti-inflamatório, como um neutralizador de uma situação que está provocando o fio, o enfraquecimento do fio. Então existe muita coisa que está por vir e muita coisa que está sendo conhecida agora, né? Mas a gente sempre deve lembrar que esse produto que está na prateleira como um shampoo para você lavar tudo, ele não é medicamentoso. E muitas vezes você precisa de um medicamento para aquele tratamento, né? Entendi.